todas as religiões. Que alguém que não usa de artifícios religiosos para enganar pessoas. E nós te louvamos, porque como pastores, temos convicção de que é a melhor resposta para nosso país neste tempo, a eleição do presidente Lula e Alckmin. Nós te louvamos por esse dia. Seja glorificado e bendito aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem aqui já foi vacinado, diga amém. Então dá um abraço quem está do teu lado. Se está vacinado, pode dar um abraço nesse momento? Pode cumprimentar com alegria? Nós somos o governo que acredita nas vacinas. Amém. Queremos pedir que os irmãos tomem assento mais uma vez. Amadas e amados, como nós já informamos, nós temos uma agenda concorrida. E nessa manhã histórica em nosso país, nós gostaríamos de, em primeiro lugar, convidar a presidenta do Partido dos Trabalhadores, nossa deputada Gleisi Hoffmann, para fazer a saudação nesse momento. Vamos recebê-la com alegria, irmãos. Bom dia a todos e a todas que estão aqui. Agradecer muito a presença de vocês. Quero saudar toda essa frente que está aqui, que vai poder falar com a gente na manhã de hoje, em nome da minha amiga e companheira Benedita Silva, que é do Núcleo de Evangélicos do PT. E agradecer ao nosso núcleo, também ao companheiro Gilberto Carvalho, por ter coordenado e organizado esse ato. E cumprimentar o presidente Lula e também o nosso vice-presidente Alckmin e a companheira Marina Silva. É muito rápido, eu queria só acolhê-las em nome da nossa campanha, da coordenação da campanha Brasil da Esperança. E dizer da importância que tem esse momento, para a gente se olhar, se abraçar e dizer estamos juntos, apesar de tudo que está acontecendo. E eu queria agradecer muito a cada um e a cada uma de vocês que estão aqui. Sejam filiados ao PT ou outros partidos da coligação, ou não filiados, que vieram se somar a essa luta e essa frente Brasil da Esperança. Eu sei o que vocês estão passando na militância e no dia a dia das igrejas, porque nós temos observado o que está acontecendo com a manipulação da religião e da fé no nosso país. É muito triste isso. Para nós é muito triste. O PT nasceu de um grande movimento da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, teve também presença na igreja, nas comunidades eclesiais de base e também nas igrejas evangélicas. Nunca utilizamos a fé, nunca utilizamos a religiosidade para fazer disputa política. É escandaloso ver pastores utilizando espaço de TV para detratar o presidente Lula, para criticar o PT e inventar e mentir sobre coisas da esquerda. Quem prega o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo não pode fazer isso. Quem prega o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo tem que pregar o amor, tem que pregar a fraternidade, tem que pregar a solidariedade e não a mentira. E o que nós temos visto, um dia após o outro, dentro de muitas comunidades e igrejas, são pastores fazerem campanha abertamente. Mas tenho certeza que a gente vai conseguir vencer isso, porque a verdade sempre vence. Ela é um barco que balança, mas ela chega no porto que tem que chegar. Então, muito obrigada pela presença de vocês e sigamos juntos, pela verdade, pela vida e pela fé que nós temos. Amém. Muito obrigado, presidenta, por essa palavra. Eu quero convidar agora a governadora Benedita da Silva. E vamos recebê-la com alegria nesse momento, irmãos. A governadora tem sido para nós um baluarte. O que nós estamos passando nesse momento com a nossa campanha. A campanha é uma campanha nossa, e eu faço questão apenas de dar um testemunho, como uma pessoa que tem acompanhado o presidente Lula e como uma evangélica no Partido dos Trabalhadores. E o testemunho que eu dou é, primeiro, a presidenta Gleisi disse aqui que tem muitas fake news, muitas mentiras, mas eu quero lhe dizer que elas não são novidades. Elas não são novidades. Infelizmente,
muitos não tiveram tempo de se qualificarem politicamente e tomam posse do Evangelho para fazer uma disputa política. Nós não podemos nos enganar, não tem nada a ver com religião. É uma disputa política, sim, fazendo uso da sua liderança diante de nossas igrejas para tornar o púlpito de nossas igrejas num verdadeiro palanque. E um excesso, porque eu já digo que é um excesso, porque como cidadã e cidadã, você pode votar em quem você quiser, mas não é possível que uma liderança possa se apossar, né, de um púlpito e que prega a paz, prega o amor a vida inteira, né? E depois isso serve como uma interpretação fora do contexto bíblico e fora do contexto do objetivo de Jesus. Então, nesse sentido, esta eleição ela está sendo marcada também por esses fake news. Antigamente, nós falávamos que era factoides. Eu não sei se alguns da minha idade... Bom, não tem ninguém da minha idade aqui, não, é isso que é sério. Mas alguém mais, né, lá atrás sabe perfeitamente de que eram os factoides que eles ficavam criando. Então, hoje, o governo federal usa isso. E nós estamos aqui para que nós possamos também conhecer o presidente Lula. Eu quero falar uma coisa aqui, e não vou demorar. É para dizer o seguinte, eu era uma das, né, mas a maioria sempre vence, que achava incrível, fantástico, extraordinário, fazer uma carta aos evangélicos, depois de saber que Lula governou 8 anos, Dilma governou 6 anos, não fechamos nenhuma igreja, não fomos para nenhuma escola, a educação melhorou, foi uma educação inclusiva, e não para dividir a família. E como é que agora, já nesse momento, nós vamos fazer uso? Nós sabemos que a mentira é coisa de Satanás. A nossa Bíblia está dizendo isso. Não é os comunistas, né? Não é não sei quem, mas está escrito também na nossa Bíblia que digno é obreiro do seu salário. O que fez o Lula até então? Dar aos trabalhadores todas as condições de que eles tivessem o seu salário e era reajustado de acordo com o índice da inflação. Nesse governo, até agora, nada. Nós sabemos que temos, está escrito na nossa Bíblia, e não foi o presidente Lula quem escreveu, sabe? Cuidai das viúvas e dos órfãos. Está escrito lá. E, às vezes, nós ficamos sem entender o que significa isso. Se possível, tende paz com todos, até com os vossos inimigos. E nós estamos vivendo uma guerra espiritual, uma coisa desumana. Mas eu tenho dito que não sei qual é a oração que Deus vai ouvir. Uma coisa eu sei, o Espírito Santo não ouve oração contrária, que não está sobre a sua orientação, que não está sobre a sua direção. Então, nós que estamos desse lado de cá, apoiando o presidente Lula, igrejas sofrendo, membros estão sendo expulsos das igrejas porque professam, estão perdendo o trabalho porque professam que vão votar no dia 30, no 13. Pois bem, nós temos esse papel do nosso ID. Eu aprendi de que Jesus disse que nós faríamos muito mais obras do que ele fez. Ele disse isso para nós. Ele não falou que ele viria de fazer tudo de novo. Então, nós não podemos, né, perder a nossa fé. Se nós podemos fazer mais do que ele fez, e olha, não é brincadeira, não. Eu acho que a gente ainda não ressuscitou nenhum morto. A gente ainda não fez. E ele disse, eu creio. E a gente ainda não matou
a fome de milhões e de milhões. Mas a gente tem uma pessoa que pôde tirar mais de 36 milhões de pessoas da miséria. Nós temos. E estamos chamando agora para isso. Então, portanto, nós não queremos mais fome, não podemos concordar com famílias inteiras dormindo pelo meio da rua. Isso não é de Deus. E é tarefa nossa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Obrigado. Amém. Muito obrigado, governadora Benedito. Irmãs e irmãos, queremos agradecer a presença de deputados federais eleitos. Está aqui entre nós pastor Henrique Vieira, eleito pelo pessoal do Rio de Janeiro. Salva de palmas. Também entre nós a deputada Camila Jara, do PT de Mato Grosso do Sul. Vamos recebê-la com alegria. E também deputado estadual Renato Machado, do Rio de Janeiro, PT do Rio de Janeiro. Vamos saudá-lo. Amados, vocês sabem que nós estamos no rumo da vitória. Nós vamos vencer no dia 30. E nosso presidente está viajando o país em muitas agendas durante o dia. O presidente Lula tem que sair daqui até 11h15 da manhã. Então, essa sensibilidade todos nós precisamos entender. E por isso eu quero com alegria convidar o pastor Ariovaldo Ramos para dar a sua palavra, que sempre nos abençoa grandemente. Vamos ouvi-lo. Paz do Senhor, irmãs e irmãos. Privilégio muito grande estar aqui nessa manhã, saudando a vocês, irmãs e queridos irmãos e irmãs, porque estão aqui para deixar claro que nós optamos ficar do lado da verdade, que nós somos contra essa onda de fake news, e que nós somos contra o uso da nossa fé para espalhar a mentira, para espalhar a inverdade e para destruir o nosso povo. Por isso, nós estamos aqui, a Frente de Evangélicos, desde cedo, tomou posição ao lado da candidatura do companheiro, nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e nós estamos aqui porque nós acreditamos que esse projeto é o projeto que realmente tem a ver com o que nós cremos. Um projeto que vai tirar as pessoas da fome, que vai devolver o direito aos trabalhadores e trabalhadoras, vai devolver o progresso ao Brasil. E aí nós pedimos ao presidente Lula que fizesse algo assim de extrema bondade, que é vir aqui dizer para a gente que ele não vai fazer o que ele nunca fez. É um negócio absurdo isso. É um negócio absurdo isso. A gente dizer, ô, presidente, irmão, ajuda a gente, vai lá e diz para o nosso povo que o senhor vai continuar não fazendo o que o senhor nunca fez. O senhor nunca fechou a igreja, o senhor nunca tirou a liberdade da gente, o senhor sempre tratou a gente com deferência, o senhor sempre tratou a gente com honra, o senhor teve uma relação republicana com todas as religiões, e o senhor atendeu o anseio de todos nós quando o senhor promulgou a lei de liberdade religiosa no Brasil. Então, nós dissemos, presidente, faz um favor para a gente, vai lá dizer para a gente de novo que o senhor não vai fazer o que o senhor nunca fez. Meu Deus do céu, irmãos, nós somos mais de 87 milhões de pessoas, nós temos a responsabilidade de sair daqui afirmando a verdade, consagrando mais uma vez a verdade no seu devido lugar de honra e dizendo para todo mundo que nós sempre soubemos que nós temos um projeto político no Brasil que realmente honra os pobres, as viúvas e os órfãos, e que nós estamos com esse projeto, e que esse projeto tem uma liderança clara do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. É só isso, amados. Nós não vamos fazer
nada mais e nada menos do que proclamar a verdade. E as Escrituras dizem, nada pode contra a verdade, senão pela verdade. E é pela verdade que nós estamos aqui para ter nesse país de novo um presidente que de verdade faça o que ele sempre disse que faria e já fez. Que Deus o abençoe, presidente, e Deus te dê coragem, minha irmã, e coragem, meu irmão, para falar o que tem de ser dito, porque nós precisamos salvar o Brasil e recuperar a credibilidade da igreja evangélica no Brasil. Que Deus nos abençoe. Amém, glória a Deus. Irmãos, vamos dar uma salva de palmas para a nossa senadora Elisiane Gama, senadora do estado do Maranhão, que está chegando agora. Estamos muito felizes por sua ilustre presença. Eu quero também aqui, após essas palavras alvissareiras do nosso pastor Ariovaldo Ramos, saudar nosso aguerrido governador Márcio França, que está aqui conosco. Obrigado, governador. Também saudar pastor Ricardo Gondim, liderança histórica da Igreja Evangélica Brasileira. Muito obrigado. Quero saudar também bispo Romualdo. Bispo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, no lado certo da história. Saudar também senador Randolph Rodrigues, eu acabei de vê-lo aqui. Senador Randolph, salva de palmas para o senador Randolph nesse momento. Irmãos, eu quero convidar a nossa deputada eleita e eterna ministra, Marina Silva, para esse momento. Obrigada. Bom dia a todos, a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui e cumprimentando de um modo especial duas pessoas que eu sei que trabalharam muito para que esse momento acontecesse, que é o pastor Ari, que acaba de falar, o Salmonai. Quero cumprimentar aqui também a minha querida senadora Elisiane Gama, a presidente do partido Gleice Hoffmann, cumprimentando também aqui, não é, o futuro vice-presidente desse país, Geraldo Alckmin, cumprimentando o futuro presidente do Brasil, com a graça de Deus e o povo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, pastor Valdinei. Eu não vou conseguir nomear todos que estão nesse dispositivo, porque são pessoas que já é de conhecimento de muitos de vocês, e alguns que já foram citados, mas quero dizer o meu abraço especial a essa mulher batalhadora, que é a minha querida amiga Benedita da Silva, e dizer que eu estou aqui. Né? Todo mundo me conhece, sabe que a minha contribuição sempre é na área do meio ambiente, historicamente, desde que nasci e me criei. Mas eu me converti à fé cristã evangélica em 1997. Eu era católica, vocês sabem que eu quase fui freira. E eu costumo dizer que eu tive uma conversão na conversão, pastor Valdinei. Eu já era convertida e me converti de novo. E isso, quem diz não sou eu, é o padre Henry Noah, que escreveu aquele livro maravilhoso, A Volta do Filho Pródigo. Um padre holandês católico, viu, governador Alckmin, né, que diz que, vendo a obra do Rembrandt num museu, ele teve uma conversão na conversão. E eu digo a mesma coisa, porque eu tenho muito respeito pelos meus irmãos católicos, pelos meus irmãos que creem, por aqueles que não creem, por todas as pessoas, porque é isso que eu aprendi com o Evangelho de Jesus. Eu costumo dizer, e vocês sabem, que eu não faço do palanque um púlpito e nem do púlpito um palanque, e eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar para que assim seja. E quero parabenizar ao presidente Lula
pela atitude de fazer esse encontro, governador Alckmin, num espaço neutro, não dentro de um templo, porque é uma atitude também de respeito e de cumprir com esse preceito de que o templo, como disse Jesus, é uma casa de oração, que a gente vai ali para adorar a Deus. E aqui é um espaço em que quem está aqui está na expectativa da carta que o presidente Lula vai apresentar ao povo brasileiro com o título, não é, de um compromisso, alguma coisa parecida com o povo evangélico. E é muito interessante essa ideia de uma carta, e eu acho que o Ari pegou muito bem, de assumir um compromisso de não fazer aquilo que não fez. E isso me lembra muito, não é, a ideia de uma parte da Bíblia que diz o seguinte, e eu repito muito isso na minha vida, que eu prefiro sofrer injustiça do que praticar uma injustiça. E muitas vezes, quando nos é imputada alguma coisa, e o que a palavra de Deus nos ensina, é que a gente deve oferecer a outra face. Isso parece ingênuo, muito ingênuo. Como assim? Eu levo um bufete de um lado, vou oferecer o outro lado? É uma lógica que, às vezes, não entra no mundo dos humanos, porque somos seres humanos, não é isso, meu querido Cacá? Mas, quando Jesus nos ensina isso, ele está dizendo exatamente o que está acontecendo aqui. Para a face da mentira, a verdade. Para a face do ódio, o amor. Para a face, não é, daquilo que nos separa, o perdão, a reconciliação. Para a face das injustiças, uma atitude de justiça. E é injusto alguém ser obrigado e vir dizer, eu me comprometo a fazer aquilo que eu nunca fiz, a não fazer aquilo que eu nunca fiz, que é fechar igrejas. E as pessoas que acusam o Senhor dessa inverdade são pessoas que muitas vezes foram no palácio, sentaram com o Senhor, oraram com o Senhor, viram a sanção de leis que foram sancionadas pelo Senhor. E eu sei que isso é doloroso para o Senhor. Então, eu quero concluir dizendo o seguinte, não é? Eu acho que aqui está tendo uma inversão. Todo mundo conhece, não é, o versículo bíblico de Tiago, quando fala de atender as pessoas vulneráveis, e nós gostamos muito de ouvir esse versículo. Nós também gostamos daquela parte da Bíblia que diz que nós devemos orar pelas pessoas, pelas autoridades e por aqueles que se encontram em destaque. Não é isso que é ensinado, pastor Valdinei? Eu não sou muito boa de decorar os capítulos e os versículos, mas eu sou boa de decorar o texto. Não é? É ensinado de que se deve orar pelas autoridades, pelas pessoas de um modo geral, pelos que se encontram em condição de destaque. E em lugar, não é, da igreja estar fazendo isso pelas autoridades, pelas pessoas e pelos que se encontram em situação de destaque, o senhor está em situação de destaque, porque já foi presidente da República, é o candidato, em primeiro lugar nas pesquisas de destaque, é o que não falta. Mas é exatamente o contrário. O senhor que está vendo aqui dizer que se compromete, né, minha amiga Patrícia, com a igreja, de que o senhor terá o compromisso de continuar a sua luta para defender os vulneráveis. Tem algum versículo na Bíblia que diz aonde é que como se deve fazer diante dos vulneráveis? Inúmeros. Vamos lá. No livro de Provérbios, no versículo 31, e o que está dito lá? Abre a tua boca a favor do pobre e de todos os necessitados, de todos os que se encontram em desolação. O que é dito na Bíblia? Em inúmeros lugares em relação aos vulneráveis, em relação à situação de sofrimento das pessoas. No entanto, eu tenho absoluta certeza que esse compromisso com os vulneráveis já está mais do que provado, com programas que fizeram diminuir o sofrimento do nosso povo, e a gente saiu do mapa da fome, e, infelizmente, agora voltamos para o mapa da fome.
acho que a carta que vai ser aqui apresentada, ela tem esse objetivo de dialogar com todas as pessoas, com todos aqueles que professam a fé cristã, mas também aqueles que professam outra fé, aqueles que são, digamos, que não têm nenhuma fé, porque o Estado brasileiro é um Estado laico. E esse Estado laico, eu diria que ele é uma bênção. Porque se tem na Bíblia uma passagem que diz que Deus não faz acepção de pessoas, o Estado laico, que é uma contribuição, o legado da reforma protestante, que tem a ver com a comunidade evangélica, talvez seja a forma de, nas instituições públicas, não se fazer acepção de pessoas. Porque o Estado laico, ele é uma invenção altamente sofisticada para não discriminar ninguém. Quem quer, quem não crê, quem, independente do que for, da cor, da condição social, da orientação sexual, do que for. E eu quero terminar dizendo o seguinte, não é? Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Para um judeu, isso era o ato de mais profunda intimidade, entrar e cear. E ele faz uma busca ativa. Não é eu vou entrar na sua casa se tiver comida e eu vou cear com você, não. Eu vou preparar um banquete, se você vier, vai cear comigo. Ele faz uma busca ativa. E diz, se você abrir, eu vou entrar e cear com você, porque ele sabe que ele está levando o pão. Ele está levando o pão da vida, ele está levando o pão do amor, ele está levando o pão da reconciliação. E mais, ele diz, se você abrir, eu vou entrar. E não vou perguntar, você é preto? Você é branco? Você é hétero? Você tem uma orientação sexual diferente? Eu não vou perguntar, a sua ideologia é de esquerda, é de direita, é do que for? Eu vou entrar e vou cear com você. Esse é o Jesus que eu aprendi na Igreja Católica, com a fé cristã evangélica. E eu acho que o nosso país precisa de reconciliação. E essa reconciliação que está posta diante de nós, como um gesto também de amor. Nós precisamos fazer com que o amor possa vencer a mentira, possa vencer o ódio, e que o perdão também faça parte da nossa condição. Nós não estamos aqui porque queremos impor nenhuma ideologia, nenhuma fé. Mas estamos aqui porque queremos que o Brasil agora vire um grande movimento, e um movimento que seja maior do que todos nós, porque maior do que todos nós é a democracia, maior do que todos nós é esse gesto de humildade. A igreja é que deve levar, não é, o compromisso de orar pelas autoridades e os que estão em proeminência. E, de repente, a gente vê aqui um gesto na direção da igreja para dizer, não haverá perseguição, haverá parceria, independente de quem votou ou deixar de votar. Eu só tenho que agradecer a essa oportunidade da gente poder falar dessa forma, porque esse espaço me permite que eu fale assim. Mas vocês sabem, e repito, que nunca faço do púlpito um palanque e nem do palanque um púlpito. Esse ato aqui também testemunha a favor da fé cristã, que não tem nada a ver com ódio, não tem nada a ver com mentira, não tem nada a ver com as coisas que estão sendo ditas aí e fazendo escândalo ao nome de Jesus. E a palavra de Deus diz, ai daqueles pelos quais entram os escândalos. Amém. Queremos agradecer a nossa deputada eleita e ministra Marina Silva. Irmãos, eu quero dar aqui uma notícia excelente. De 2018 para cá, nós estamos vivendo um milagre. O presidente Lula teve mais de 10 milhões de votos entre o povo evangélico. Cadê aquela salva de palmas para agradecermos? Eu sabia, presidente, que nós iríamos voltar, mas não pensávamos que seria tão rápido. É um milagre que Deus está fazendo. Quero chamar agora, com muita alegria, a senadora Elisiane Gama. Vamos recebê-la, irmãos, para as palavras nesse momento.
Bom dia. Eu quero cumprimentar aqui a todas e a todos, cumprimentar o presidente Lula, cumprimentar o vice-presidente Alckmin, cumprimentar a todas as mulheres aqui presentes desse dispositivo, em nome da minha amiga Marina Silva, e a todas as mulheres aqui presentes também, cumprimento em nome da nossa presidente Gleise, que é uma mulher muito aguerrida, muito determinada, também em nome da nossa deputada Benedita da Silva, minha colega, como deputada federal ali na Câmara dos Deputados, cumprimentar a todos os pastores aqui presentes. Bom, pessoal, eu acho e vejo e compreendo que esse é um dia histórico para o Brasil. Histórico para o Brasil em várias frentes, eu diria assim. Este é um momento onde o presidente Lula ele para falar com o Brasil, com o povo evangélico, para suplantar fake news, as mais absurdas que estão sendo distribuídas pelo Brasil afora, para reafirmar o seu compromisso com os evangélicos através de uma carta. E é também o seu reconhecimento a um Estado laico, mas com a compreensão de que nós temos uma diversidade religiosa no Brasil muito grande, onde nós temos evangélicos e não evangélicos, católicos, ateus, agnósticos, uma pluralidade, onde todos eles, independentemente da sua visão religiosa, eles precisam ser alcançados pela coisa pública, pelo serviço público e pela política pública. E compreendo que se torna também, neste momento, presidente Lula, um momento profético, porque é um momento de reflexão e de avaliação, porque estamos tratando de um povo que nós compreendemos, e o senhor compreende muito bem, é um povo que tem diferenças, que pensa, às vezes, diferente, que fala diferente, que age diferente, que come diferente, que se veste diferente, e que hoje, nos percentuais apresentados, nas mais variadas avaliações, estão hoje em torno de 70 a 80 milhões de brasileiros. Ou seja, são esses brasileiros que são hoje evangélicos, que se intitulam, nos nossos debates evangélicos, onde nós participamos das igrejas, como, de fato, um povo de Deus, um povo que é abençoado, que é alcançado pela graça divina. E é por isso que eu digo que este também é um momento profético, porque cuidar desse povo é cuidar de uma parcela significativa da população brasileira, aonde a Bíblia Sagrada nos adverte a cuidar. Eu lembro, presidente Lula, que na Bíblia tem um rei chamado Ciro, onde ele teve um zelo muito grande pela igreja. Ele, inclusive, retirou o povo de Israel do cativeiro. E ele, Ciro, foi chamado de meu servo por Deus. E aí me traz isso realmente à tona, porque eu vejo que o senhor hoje, como um católico que é, mas quando reúne todo o povo evangélico, o senhor também está cuidando do povo evangélico. O senhor está tratando com zelo o povo evangélico brasileiro que estão em todos os rincões deste país. Nós temos evangélicos de norte a sul, de leste a oeste. Basta falar com qualquer família, porque em qualquer família tem um evangélico. Essa é a formação da nossa sociedade brasileira. E eu sou evangélica, eu nasci na igreja. Quando eu nasci na igreja, meu pai já era pastor da Assembleia de Deus. E lá em casa, presidente Alckmin, tem uma placa escrita, Gleise, pelo meu pai, que ele diz, de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei, buscarei, e ele ouvirá a minha voz. A minha mãe, ela é dirigente de círculo de oração, ela tem uma marca no joelho de orar sempre. Quando eu ligo para ela para falar algum problema, ela diz, espera aí, minha filha, eu vou me ajoelhar e vou orar. Nós aprendemos, presidente Lula, a vencer os grandes desafios da vida na base da oração. Este é o sentimento que eu vivo, que faz parte da minha vida, porque eu nasci numa casa que era parede com parede da igreja. Eu sou senadora da República, eu sou senadora do meu país, mas eu estou aqui falando como cidadã, como cristã, como evangélica, como uma nordestina, como alguém que veio lá do Maranhão, do nosso querido Flávio Dino, para estar dando uma contribuição nesse momento muito importante da história do Brasil. E quero lhe dizer que o evangelho da cruz, que é o evangelho que nós pregamos, não é o evangelho de ódio, ele é um evangelho de paz. O evangelho da cruz que nós pregamos não é um evangelho da intolerância, é um evangelho da tolerância. O evangelho da cruz que nós pregamos é, sobretudo, o evangelho do perdão.
É o evangelho da ressocialização. É o evangelho de Cristo, que quando ele ia para a cruz para ser crucificado, e o soldado que o levava para a crucificação, quando alguém tentou punir aquele soldado, cortando a orelha daquele soldado, ele colocou novamente a orelha no lugar e ele diz: não se usa espadas. Embainhe a tua espada, coloque a espada no mesmo lugar, porque aqui não é espaço para isso. Jesus, ele ia para a prisão, ele ia para ser preso, para ser crucificado, e ele demonstrou claramente o amor. Então, eu quero dizer a todos vocês que estão aqui, pastores e líderes e imprensa nacional, o evangelho da cruz é este evangelho. Não é o evangelho que divide a sociedade brasileira. Não é o evangelho que prega a tortura. Não é o evangelho que alguém eventualmente pegue uma Bíblia de manhã e entre numa igreja de manhã e à tarde esteja atacando as mulheres brasileiras. Porque nós temos um livro, que é a Bíblia Sagrada, que foi escrita há milhares de anos. Mas esta Bíblia aqui valorizou as mulheres, quando destaca Débora, quando destaca Ana, quando destaca Esther. Quando tem um livro inteiro escrito por Salomão apenas acerca das mulheres. Jesus amava as mulheres. Ele não discriminava e nem excluía as mulheres. Jesus amava a todos, independentemente de quem eram eles. Jesus amava porque ele tinha um pensamento da transformação e da ressocialização. Estamos vivendo um momento, meus irmãos e minhas amadas irmãs, um momento de claramente instrumentalização da fé. E isso é pecado. Nós não podemos aceitar isso, porque o evangelho de Jesus é muito maior do que isso. Eu quero finalizar, presidente Lula, dizendo ao senhor que nós estamos aqui como instrumentos, assim como teve Esther ao lado do Assuero, como teve José como governador, que ele foi posto ali para livrar o povo da fome, como teve Daniel ali no palácio fazendo a diferença. Nós aqui, o povo de Deus, o povo evangélico do Brasil, quer estar ao seu lado para lhe ajudar a reconstruir esse Brasil, a trazer para o Brasil, mais uma vez, o sentimento de tolerância e de ódio, e evitar uma grande preocupação que todos nós evangélicos estamos tendo, que é os desigrejados. Pessoas que estão deixando de ir para a igreja porque não querem fazer o enfrentamento da política, porque a igreja, como o próprio presidente Lula já disse, não é lugar para fazer política, lá é lugar para oração, para proteção e para cuidado. Que Deus abençoe a sua vida, presidente Lula. Que Deus lhe abençoe. O seu ato hoje de apresentação da carta aos evangélicos no Brasil é a demonstração de que o senhor tem sensibilidade, é a demonstração de que o senhor é uma pessoa que ama a todos de forma indistinta e de forma muito coerente, sem nenhuma hipocrisia. É um católico que respeita a todos de forma igualitária. Foi assim quando sancionou a lei da liberdade religiosa, foi assim quando sancionou a Marcha para Jesus, foi assim diante de tantas e tantas e tantas outras iniciativas para o povo evangélico brasileiro. E contra a tentativa de divisão da igreja nesse país, que não vai prosperar. Eu falo isso aqui para vocês, não vai prosperar a divisão da igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor ela é propriedade exclusiva de Deus. Ela é raça eleita de Deus. Ela é propriedade exclusiva do Senhor. Os que dividiram a história de Israel, o resultado nós vimos qual foi. Davi, já finalizando, presidente Lula, alguém já até me tocou aqui. Já finalizando, presidente Lula, o rei Davi, com a sua inteligência, com o seu diálogo e com o seu sentimento de unificação, ele transformou a nação de Israel e unificou todo o reinado. Durante todo o seu reinado, foi um reinado próspero, um reinado equilibrado. Quando ele sai, vieram vários outros que o sucederam e não tiveram a mesma prática da unidade. E o resultado final, infelizmente, foi Jerusalém sendo incendiada, sendo destruída. Este é o resultado da divisão. E nós não vamos admitir, em hipótese nenhuma, divisão. E eu quero finalizar deixando para o senhor, no Salmo 133, que, aliás, é um salmo de Davi. Eu deixo para o senhor e deixo para todos que estão aqui presentes. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união.
como se todos fossem irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pela barba e pela gorla da manta sacerdotal. Ali o Senhor dá a sua bênção e a vida para sempre. A vida para sempre. O nosso Brasil é um Brasil de vida. O nosso Brasil não é um Brasil de tortura. O nosso Brasil não é um Brasil de morte. O nosso Brasil é um Brasil de prosperidade. É isso que nós declaramos para a nação brasileira. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, senadora Elisiane, muito obrigado. Irmãs e irmãos, nós temos uma notícia maravilhosa. Entre nós, acabou de chegar o nosso futuro governador do estado de São Paulo, professor Fernando Haddad. Vamos recebê-lo com muita alegria nesse momento. O governador estava em outra agenda e é muito bom recebê-lo aqui. Irmãs e irmãos, nós queremos aqui saudar também a presença do deputado estadual do PT de São Paulo, Luiz Fernando. Muito obrigado, deputado, por sua presença. Queremos também informar que todos os dias, no Evangélicos com Lula, nas redes sociais, vocês têm acesso a lives, orações com pastores. Participem, procurem nas redes Evangélicos com Lula e participem desse movimento de oração pelo Brasil. A gente promete que a gente não sai do Instagram para entrar no outro Instagram e chamar alguém de feio. A gente não quebra jejum. A gente faz jejum até o fim. Amém, irmãos? Outros fazem jejuns e quebram. E entram no Instagram e chamam a Bruna Marquezine de feia. Mas nós não fazemos isso. Nosso jejum é real. Amém, irmãos? Cuida dos órfãos e da causa das viúvas. Eu quero chamar aqui, nesse momento, a vereadora do PSDB de Goiânia, nossa querida companheira Ava Santiago. Vamos recebê-la, irmãos, com muita alegria. Cumprimento a amada igreja com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Amém. Presidente Lula, eu me chamo Ava Santiago, eu sou presidenta do PSDB de Goiânia, vereadora pela capital do Centro-Oeste, em que nós presenciamos a nossa fé sendo vilipendiada em nome de supostos valores cristãos, em nome da suposta defesa das infâncias, enquanto eles usam o nome das crianças, eles cortam as crianças do orçamento. E defesa das infâncias se faz igual o senhor quando era presidente, priorizando a alimentação na escola, priorizando o combate à exploração sexual infantil, e é por isso que eu declarei voto no senhor logo no primeiro turno, e agora também toda a executiva do PSDB de Goiânia. Eu sou da Assembleia de Deus, nascida e criada no Ministério de Madureira, eu sou pentecostal do Reteté, canelinha de fogo mesmo, e na hora que me disseram que eu trocaria uma palavra com o senhor, eu tomo a liberdade de me dirigir à igreja do Senhor aqui reunida, sabe, deputada Benedita? Porque eles estão todos os dias nas nossas comunidades dizendo que o senhor, presidente Lula, que quando governava esse país, foi quem fez com que o filho do crente passasse a ter 3 refeições por dia, porque nós somos uma maioria de pretos, pobres, pentecostais, periféricos. Nós somos a maioria, sim. Dizendo que o senhor, imagina, persegue os nossos valores. Pois eu digo, amada igreja do Senhor, que uma igreja que depende do Estado para defender os seus valores é uma igreja fraca. Porque quem defende os nossos valores é a mentalidade de Cristo renovada em nós pelo conhecimento da verdade. Então, já para finalizar, presidente, eu quero fazer um apelo para cada mulher e homem, trabalhador e trabalhador crente desse país que está nos assistindo. Foi com o presidente Lula e com a presidenta Dilma que essa menina aqui, filha de pastor e depois órfã, porque meu pai morreu voltando de um congresso que ele foi pregar, eu entrei na universidade pública graças ao senhor. A minha mãe parou de vender marmita
para sustentar meu irmão e eu, graças ao Senhor. Se nós estamos aqui hoje, foi porque o Senhor permitiu que as filhas e filhos dos crentes vivessem melhor e pudessem sonhar. É por isso que hoje eu faço um apelo, porque crente gosta disso, fazer apelo no final do culto. Eu faço um apelo às minhas irmãs e aos meus irmãos, presidenta Gleise. Não permitam o sequestro da nossa fé. Nós já nos convertemos em Jesus, nós não temos que nos converter ao Bolsonaro, porque quem diz, e eu sei que vocês estão passando por isso, porque eu também estou, do povo virar na cara da gente e dizer que a gente não é crente, porque a gente escolheu estar do lado da justiça, porque o Evangelho de Cristo nos faz permanentemente inquietos com a injustiça. Então, todos aqueles que são perseguidos merecem estar do lado da igreja e dentro da igreja, porque, como bem colocou a senadora Marina, ministra, eu prefiro 1000 vezes ser de uma igreja perseguida do que de uma igreja que persegue. É por isso que eu estou ao lado de Lula, ao lado de Alckmin, com as mães e pais evangélicos desse país, porque o lugar da igreja é combatendo as injustiças. Deus abençoe. Olê, 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 olá. Amém. Irmãos, nós já saímos do tempo Cronos e estamos no Kairos. O presidente, com sua benignidade, já está estendendo até 11h30, então estejamos atentos. Eu sei que o nosso cantor, Leonardo Gonçalves, chegou. Prepara, respira um pouco para cantar, mas eu quero convidar aqui, nesse interregno, a nossa futura vice-governadora, a professora Lúcia França. Vamos ouvi-la, irmãos, com muita alegria. Graça e paz, irmãos e irmãs, muito bom estar aqui. Nós sabemos que o ministério de Jesus era sustentado pelas mulheres, em oração, em trabalho, em lágrimas. Então, eu vou pedir licença, até porque estamos bem corridos, para cumprimentar uma mulher em nome de todas as mulheres presentes, e primeiramente as mulheres. Eu vou cumprimentá-la porque a sua fala, o seu testemunho aqui tocou meu coração. Muito, muito obrigada. Presidente Lula, vice-presidente Geraldo Alckmin, meu companheiro de chapa Haddad, eu fiz questão de conversar com vocês rapidamente, porque eu sou uma pessoa que tenho a minha vida vivida e positivamente vivida porque tive a igreja na minha vida. Mas quero dizer para vocês, eu venho da Igreja Católica, mas em tempo de fake news, eu fiz questão de trazer para vocês uma verdade que foi escrita na minha família e foi escrita graças à comunidade evangélica. Eu perdi minha mãe muito nova e criei do meu irmão caçula. Ele viveu comigo por muitos anos, mas me deu muito trabalho com alcoolismo e drogadição. Mas foi a igreja evangélica que me estendeu as mãos, que me ajudou a cuidar do meu irmão, que tirou meu irmão das ruas, e eu trouxe, não é fake news, é verdade, o livro escrito por ele, da sua história de salvação e de milagre, vindo da igreja evangélica. Por isso, presidente Lula, vice-presidente Dr. Geraldo Alckmin, eu vou pedir para vocês que vocês abracem as igrejas e as comunidades que cuidam desses jovens, que cuidam dos jovens em drogadição, porque essa é a maior mazela que entrou nas nossas famílias. E sem o apoio das igrejas, a gente não consegue o milagre. A gente precisa das igrejas. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe.
Muito obrigado, nossa vice-governadora. Bem, eu quero saber se o nosso cantor, irmão Leonardo Gonçalves, está pronto. Vamos receber ele, irmãos, com alegria. Deus te abençoe. Muito obrigado, amém. Eu quero cantar uma oração que acho que é muito conhecida por todos vocês e, de certa forma, as palavras dessa oração são também a principal razão que nos une. Vive para a vida eterna, amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém, amém. Muito obrigado, irmão Leonardo Gonçalves. Irmãos, vamos ouvir a palavra do nosso governador, Fernando Haddad, nesse momento, com alegria. Bom dia, pastores e pastoras, autoridades presentes. O presidente Lula me perguntou se eu vim de moto porque eu estou com essa jaqueta. Na verdade, meu governador Alckmin, eu estava indo para uma carreata, estou indo para uma carreata no Alto Tietê. Eu geralmente uso roupa assim para andar de bicicleta ou para fazer carreata. De moto eu não tenho andado, não. Mas eu queria dar um depoimento aqui, que eu estou muito preocupado com o que está acontecendo no nosso país, né, de uma política de Estado colocando irmão contra irmão. Isso é muito perigoso para o nosso país. Eu já disse e repito, minha família cristã veio do Oriente Médio para o Brasil em busca de liberdade, em busca de paz espiritual, em busca da liberdade para ter a sua fé em paz no seu lar. O meu avô era sacerdote cristão, mandou os filhos para a América em busca justamente daquilo que todos nós defendemos, que o Estado brasileiro proteja as crenças, a fé de cada um de nós. Muito triste ver padres sendo agredidos, pastores sendo agredidos, cardeais sendo agredidos. Isso não é o Brasil. Isso não pode ser o Brasil. Isso não vai nos levar à prosperidade econômica, ao desenvolvimento social, à paz e à prosperidade que tanto ansiamos. Nós temos que banir esse tipo de política do Estado brasileiro. Nós temos que voltar a nos olhar como irmãos e irmãs, independentemente da igreja que cada um escolheu dentro da sua liberdade. Então, o meu depoimento vai nesse sentido de que a gente lute muito até o dia 30 para colocar na presidência da República alguém digno do cargo. E esse alguém é o presidente Lula e o governador Geraldo Alckmin. Muito obrigado. Muito bom. Meus queridos, eu quero aqui agradecer a presença do pastor Valdinei Ferreira, da Catedral Evangélica. Muito obrigado por sua presença, meu pastor. Pastor Lindon Santos, da Igreja Congregacional de São Luís do Maranhão. Também queremos agradecer, irmãos, a presença de João Boca, representando o secretário de Assistência Social de São Paulo, Carlos Bezerra Júnior. E também gostaríamos de agradecer a presença da deputada Patrícia Gama, do PSDB de São Paulo. Muito obrigado. Eu quero dizer, presidente Lula, que quando fomos convidados para estar aqui, houve uma caravana do Rio de Janeiro. Eu estou aqui com amigos, pastor Alair Lima e reverendo Everton Borges, um batista e um presbiteriano, presentes aqui. Também pastor Marcos Davi e tantos outros pastores do Rio de Janeiro aqui presentes. Nós queremos ouvir a voz mansa, doce e suave do governador Geraldo Alckmin. Presidente Lula, próximo governador de São Paulo, Fernando Haddad, vice-governadora, professora Lúcia França, saudar aqui as mulheres presentes, cumprimentando a deputada Benedita Silva, ministra Marina, a Gleise, que estava conosco, a Ava, nossa vereadora, a senadora Luciane Lins, governador Márcio França, todos os pastores, cumprimentando o pastor Ariovaldo Ramos, uma palavra telegráfica. Mas, estando aqui junto aos irmãos, Patrícia Gama, nossa deputada,
estando aqui entre irmãos evangélicos e evangélicas, lembrar um pastor, presidente Lula, que na década de 60 ajudou a mudar o mundo, o pastor Martin Luther King, que disse: eu tenho um sonho. E com sua fé e o seu sonho de paz, removeu montanha de preconceito e de exclusão nos Estados Unidos. É ele que deve nos inspirar nesse momento difícil, a 11 dias da eleição, nesse momento difícil que o Brasil atravessa. Ele falava de paz, de inclusão, não falava de ódio, né? Não falava de divisão, falava de vida, não de morte, de 687 mil mortos pela Covid, pela negligência, pela forma desumana com que a doença foi tratada. Ele falava de inclusão, de vida, e não de fome, de 33 milhões de pessoas que não conseguem ter 3 refeições ao dia. Por isso, nós estamos juntos com o presidente Lula. Nós temos o dever de nos unir, o dever de trabalharmos até o dia 30, para o Brasil iniciar um novo momento de esperança, de paz, de conciliação, de desenvolvimento, de emprego, de oportunidade para os jovens, de amparo aos que precisam de saúde gratuita, do SUS, atendimento aos aposentados, salário mínimo com ganho real. O futuro não é sina, o futuro a gente faz, né? O futuro a gente faz. E não tenho dúvida de que o presidente Lula representa as melhores virtudes do cristianismo, que é o amor ao próximo. Não é com mentira e com ódio, mas é com verdade e com amor. Vamos juntos. Muito obrigado, nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin. Irmãos e irmãs, antes de ouvirmos nosso excelentíssimo presidente Lula, quero conclamar os presentes a este momento histórico, em que agora, para todo o Brasil, faremos a leitura da carta aos evangélicos em nome do presidente Lula. Eu gostaria de pedir aos irmãos e irmãs o mais silente, espírito atento. E quero convidar o ministro Gilberto Carvalho para ser a nossa voz e apresentar ao Brasil a carta dos evangélicos em nome do presidente Lula. Meus amigos e minhas amigas, nesta reta final do segundo turno, decidi escrever esta carta pública ao povo evangélico. A grande maioria dos brasileiros e brasileiras que viveram os 8 anos em que fui presidente da República sabe que mantive o mais absoluto respeito pelas liberdades coletivas e individuais, particularmente pela liberdade religiosa. Como todos devem se lembrar, no período de meu governo, tivemos a honra de assinar leis e decretos que reforçaram a plena liberdade religiosa. Destaco a reforma do Código Civil, assegurando a liberdade religiosa no Brasil, o decreto que criou o dia dedicado à Marcha para Jesus e ainda o Dia Nacional dos Evangélicos. Mantenho o mesmo respeito e o mesmo compromisso que me motivou a apoiar essas conquistas do povo evangélico. E o nosso povo sabe bem que cuidei com especial carinho dos mais pobres e injustiçados. E assim, sob as bênçãos de Deus, meu governo contribuiu para melhorar a vida de milhões de famílias brasileiras. Sempre penso, nesse sentido, no trecho bíblico que diz: a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Tivemos, entretanto, um período em que mentiras passaram a ser usadas intensamente, com o objetivo de provocar medo nas pessoas de boa fé e afastá-las do apoio a uma candidatura que justamente mais as defende. Por isso, senti a necessidade de reafirmar meu compromisso com a liberdade de culto e de religião em nosso país. Todos sabem que nunca houve qualquer risco
ao funcionamento das igrejas enquanto fui presidente. Pelo contrário, com a prosperidade que ajudamos a construir, foi no nosso governo que as igrejas mais cresceram, principalmente as evangélicas, sem qualquer impedimento e até tiveram condições de enviar missionários para outros países. Não há por que acreditar que agora seria diferente. Posso lhes assegurar, portanto, que meu governo não adotará quaisquer atitudes que firam a liberdade de culto e de pregação ou criem obstáculos ao livre funcionamento dos templos. Envio-lhes esta mensagem, portanto, em respeito à verdade e ao apreço que tenho a esse povo crente no verdadeiro Deus da misericórdia e a seus dedicados pastores e pastoras. Se Deus e o povo brasileiro permitirem que eu seja eleito, além de manter esses direitos, vou estimular sempre mais a parceria com as igrejas no cuidado com a vida das pessoas e das famílias brasileiras. Sei muito bem que em todas as regiões do Brasil há igrejas com irmãos e irmãs que trabalham ativamente nas suas comunidades com a propagação do Evangelho e com o cuidado do povo, dedicando-se a tornar mais leve os fardos espiritual e social de milhões de pessoas. Declaro meu respeito e minha admiração pela fé, dedicação e amor com que os evangélicos realizam sua missão, seja na área da difusão do Evangelho, seja na área da assistência social, da proteção da infância, da juventude, das mulheres, dos idosos e das pessoas com deficiência. Da mesma forma, é bem-vinda a participação de evangélicos nas diversas formas de participação social no governo, como conselhos setoriais e conferências públicas. Em meio a este triste escândalo do uso da fé para fins eleitorais, assumo com vocês este compromisso. Meu governo jamais vai usar símbolos de sua fé para fins políticos partidários, respeitando as leis e as tradições que separam o Estado da Igreja, para que não haja interferência política na prática da fé. Esse é o ensinamento que a própria Bíblia nos dá. Andar pelo caminho da paz com todos. Jesus nos mostra que a casa dividida não prospera. A religião é para ser respeitada e vivida de acordo com a livre escolha de cada pessoa. Portanto, a tentativa de uso político da fé para dividir os brasileiros não ajuda ninguém, nem ao Estado, nem às igrejas, porque afasta as pessoas da mensagem do Evangelho. Pois Jesus nos ensinou liberdade e paz, respeito e união. É disso que precisamos. E os cristãos evangélicos têm dado mostras ao longo da história de seu compromisso com a paz, seguindo o que Jesus nos ensinou. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Outro compromisso que assumo: fortalecer as famílias, para que os nossos jovens sejam mantidos longe das drogas. Nós queremos nossa juventude na escola, na iniciação profissional, realizando atividades esportivas e culturais, para que tenham mais oportunidades e exerçam cidadania de forma produtiva, saudável e plena. O respeito à família sempre foi um valor central na minha vida. Isso se reflete no profundo amor que dedico à minha esposa, aos meus filhos e netos. Por isso compreendo o lugar central que a família ocupa na fé cristã. Também entendo que o lar e a orientação dos pais são fundamentais na educação de seus filhos, cabendo à escola apoiá-los, dialogando e respeitando os valores das famílias, sem a interferência do Estado. A preocupação com as famílias brasileiras deve ser integral. O povo brasileiro está numa condição de desespero e precisaremos muito da ajuda das igrejas para, o quanto antes, reverter esta situação. De nada adianta se dizer defensor da família e, ao mesmo tempo, destruí-las pela miséria, pelo desemprego, pelo corte das políticas sociais e da moradia popular. Queremos dar às famílias prosperidade e segurança. O lar é a garantia de proteção. É inaceitável que milhões de brasileiros e brasileiras não tenham um teto. Por isso, vamos retomar o vitorioso programa Minha Casa Minha Vida com toda a intensidade, para que todas as famílias brasileiras tenham uma casa onde possam viver com segurança e dignidade. Nosso governo implementará políticas públicas consistentes
para que nenhuma família brasileira enfrente o flagelo da fome. Sobretudo, não pouparei esforços para que possam adquirir os necessários e suficientes meios para viver dignamente por seu trabalho, sem ter que depender da ajuda do Estado. Nosso projeto de governo tem compromisso também com a vida plena em todas as suas fases. Para mim, a vida é sagrada, obras das mãos do Criador, e meu compromisso foi e será sempre com a sua proteção. Sou pessoalmente contra o aborto e lembro a todos e todas que este não é um tema a ser decidido pelo presidente da República, e sim pelo Congresso Nacional. Meus queridos e minhas queridas, peço que recebam essas palavras como uma demonstração do meu desejo sincero de servir, de ajudar e trabalhar pelo bem de nosso país. Estejam certos de minha estima e meu compromisso com todo o povo cristão do nosso país. Reitero meu compromisso, que é o mesmo de vocês: paz, união e fraternidade entre todos os brasileiros e brasileiras. Com as bênçãos de Deus, haveremos de honrar nossa dupla condição de cidadãos e cristãos, pois não há contradição entre elas quando o propósito é servir, buscando a paz e o entendimento. E digo tudo isso com muito amor pelo nosso querido Brasil e pelo povo brasileiro. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Juntos pelo Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva. Amém. Amém. Presidente Lula, antes de sua fala, presidente, há uma criança, um menino, que quer orar por Vossa Excelência nesse momento. Quero convidar David Macami, esse jovenzinho que aqui está. Presidente, vai orar por você. Mikami, perdão. Pais e irmãos, levantem as mãos. Senhor Jesus, faça Lula ser um presidente melhor do que temos. Que ajude as crianças, os pais, as mães, os professores, os médicos, que tenham mais escolas, mais amor, mais vida, mais hospitais, que não tenham mais mentiras, e que abençoe todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Agora, senhoras e senhores, irmãos e irmãs, o melhor presidente que esse país já teve, nosso presidente Lula, e futuro presidente, em poucos dias. Eu quero cumprimentar o nosso companheiro Fernando Haddad, futuro governador do Estado de São Paulo, companheiro Alckmin, que será o futuro vice-presidente da República, Ana Lúcia, que será futura vice-governadora. Os deputados já foram eleitos, tanto os estaduais. Eu queria contar uma coisa para vocês. Desde que eu e outros companheiros criamos o PT, a gente vive tendo que se explicar.
Não é a primeira vez que nós fazemos carta aos evangélicos. Toda eleição, há uma quantidade de mentiras nesse país que nós precisamos fazer carta, ora à Igreja Católica, ora à Igreja Evangélica, ora a outro setor da sociedade. Eu lembro do desespero do Gilberto Carvalho tentando organizar uma quantidade de pastores para a gente explicar que a Dilma não era o demônio que eles diziam que a Dilma era. Eu, em 1989, eu era um pouco desconhecido, mas eu fui para o segundo turno na disputa com o Corde de Mello, e teve uma igreja que distribuiu aqui em São Paulo 1 milhão de jornalzinho me chamando de demônio. Então, toda vez a gente tem que explicar. Eu tive que passar anos explicando a bandeira do PT, porque ela era vermelha. Eu tive que passar anos explicando por que eu tinha barba. Depois eu tive que explicar por que o PT tinha uma estrela. A vida inteira a gente vai se explicando. A Benedita deve ter se explicado a vida inteira. Todo mundo que faz alguma coisa séria se explica. Jesus teve que se explicar a vida inteira. Porque as dúvidas que se colocam sobre a gente é uma das armas para evitar que a gente possa exercer a tarefa de ganhar umas eleições. E eu tenho o azar de ter disputado muita eleição. Eu fui candidato em 89, 94, 98, 2002, 2006, a Dilma 2010, 2014, o Haddad em 2018, e o Haddad sofreu as mesmas acusações que hoje a gente está vendo, sabe, em determinados setores das igrejas. Isso é triste, porque eu acho que os evangélicos prestam um trabalho social excepcional em muitos lugares desse país. Porque tem muita gente séria, sabe, que exerce a função de pastor para tratar da espiritualidade das pessoas, para tratar da fé das pessoas. Uma família, quando sai de casa para ir para uma igreja, seja ela católica ou evangélica, a pessoa não vai para escutar um discurso político, a pessoa vai para orar. A pessoa vai para assumir mais compromisso com Deus, mais compromisso com a sua família. E essa gente nos obriga a ficar como se nós fôssemos inferiores e menores. Porque, no fundo, as acusações são as mais berrantes possível. Tem coisa que eu não acredito que um ser humano possa acreditar, mas eles falam, e tem gente que acredita. Agora inventaram a história do banheiro unissex. Gente, eu tenho família, eu tenho filha, eu tenho netas, eu tenho bisneta. Só pode ter saído da cabeça de Satanás a história de banheiro unissex. Só pode ter saído. Sabe, a quantidade de mentiras é uma coisa que, sabe, eu sou filho de uma mulher que teve 12 filhos, todos eles parto normal, com parteira, nunca com médico. E essa mulher criou 12 filhos, 4 morreram. E essa mulher nos ensinou o que é ter amor dentro de casa. Nós éramos 8 irmãos, minha mãe, 9, e mais 4 sobrinhos que vieram de Pernambuco. A gente dormia em 13 pessoas num quarto e cozinha. 13 pessoas num quarto e cozinha. E o banheiro que a gente tinha para usar era o banheiro do bar. Portanto, era o banheiro que as pessoas que ficavam no bar bebendo usavam. E a minha família tinha que ir lá naquele banheiro. Podia ter um bêbado ter ido antes, sabe, feito qualquer coisa no banheiro. Era aquele banheiro que a gente tomava banho, era aquele banheiro que a gente frequentava. E a minha mãe nunca nos ensinou a ter qualquer coisa de raiva ou de ódio. A minha mãe sempre acreditava que as coisas iam melhorar.
Em dezembro, Alckmin, a gente ficava em casa, a gente não tinha dinheiro para comer pizza, mas a gente tinha a tal da missa do galo. A minha mãe fazia a gente ficar acordado até meia-noite para a gente ir na missa do galo. Sabe? A gente frequentava a missa do galo. Eu fui criado subordinado à orientação de uma família. Eu sou do tipo de gente que todo final de semana a gente reunia a mãe e os irmãos. E eu ainda tive um azar porque eu tive 2 sogras. Tive 2 sogras. Eu tive, na verdade, 3 sogras. Eu tive a primeira sogra que eu casei e a minha mulher morreu. Depois, quando eu casei com a Marisa, sabe, a mãe dela era minha sogra, mas a mãe do marido da Marisa, que tinha morrido, também foi adotada por mim, porque ela ficou com muitos ciúmes pelo fato de eu ter casado com a nora dela. E tinha um filhinho de 3 anos, e o filhinho era a adoração dela. Eu, para resolver o problema dos ciúmes, eu convidei ela para ser madrinha do meu primeiro filho. E aí ela ficou como sendo minha sogra, morando dentro da minha casa, até morrer. Morou dentro da minha casa e eu respeitava como se fosse uma mãe. E aí arrumei outra sogra, que é a mãe da Janja. A mãe da Janja morreu de Covid, recentemente. Então, a família, para mim, é uma... A família, para mim, é uma coisa sagrada. Eu sou daquele que todo final de semana a gente reúne mãe e filhos e fazer o meu churrasquinho. As pessoas não gostam que eu falo de churrasquinho, mas eu falo que eu gosto. Eu gosto. Não é, ó, que eu pegava uma churrasqueira, tamanho dessa caixa de som aqui. E paulista não faz churrasco como faz no restante do Brasil. Paulista faz um bife batido com muito tempero e coloca na chapa, bota no meio do pão e come. Eu, todo sábado e domingo, eu ia para a represa Billings fazer um churrasquinho e tentar pescar uma tilápia. E quando eu vejo as pessoas colocarem em dúvida a nossa relação e o nosso respeito com a família, eu fico ofendido. Eu quero dizer para vocês que eu não considero um pastor que mente pastor. Não considero. Porque não é possível. É possível alguém viver de contar mentiras. Não é possível alguém não respeitar uma criança que vai com a mãe na igreja e a pessoa ficar mentindo. Mentindo a respeito de outras pessoas. E o mais grave ainda, a pessoa pode querer escolher o Bolsonaro para presidente, pode que com a pessoa não tem nenhum problema. Mas a pessoa não pode mentir. A pessoa tem que avocar as qualidades para as pessoas até defender. Porque eu defendo que as pessoas participem de política. Mas se um pastor quer fazer política, ele que vá para a rua fazer política, ele não pode ir para a igreja fazer política. Se um padre quiser fazer política, ele que faça política. Mas não tire proveito do altar para fazer política. Saia. Vá para a rua fazer política. Vá defender ou questionar quem quiser. Porque a gente precisa ensinar a sociedade brasileira a tomar as decisões corretas. Eu nunca vi na minha vida, eu estou com 76 anos de idade, faço política, comecei no sindicato há mais de 50 anos, eu nunca vi a quantidade de ódio estabelecido nesse país por conta das mentiras. Por conta das mentiras mais absurdas possíveis. Mentira que quando eu ouço, eu falo, não é possível que alguém acredite nisso, mas tem gente que acredita. Porque quem fala é um pastor que dentro da igreja é uma autoridade. E ele não pode se aproveitar da autoridade para mentir. Isso depõe contra a igreja. E eu, cadê a nossa senadora? Eu, quando resolvi, sabe, fazer a carta, é por respeito a vocês.
porque eu sei o quanto as pessoas sérias sofrem para enfrentar as pessoas mentirosas, tanto na igreja evangélica quanto na igreja católica. Porque minha mãe dizia, a mentira, ela voa, e a verdade engatinha. A verdade é mais difícil, porque a verdade tem que ter argumento, tem que ter explicação. Às vezes demora para você convencer, né? Demora. A mentira não. A mentira, você falou a mentira, e hoje pela internet ficou muito mais fácil mentir. Você não tem que colocar a sua cara. Você publica uma matéria qualquer, ninguém sabe. E se estabeleceu a divulgação do ódio, a divulgação da raiva, a divulgação da mentira. Ou seja, eu sinceramente vivo no mundo, eu ainda sou analógico. Eu não tenho celular, não uso celular. Sabe, eu uso dos outros, mas eu não tenho, porque, gente, você não consegue mais fazer uma reunião. Você não consegue mais, você não consegue mais reunir a família. Você tenta convidar a família para ir, sabe, fazer um churrasquinho. Aí, eu tenho 5 filhos, eles ficam sentados na mesa, um jogando com o outro, ou conversando com outro país, e nós ali na mesa, sabe, tanta saudade do filho, ele vai lá para jogar. E os netos, então? Os netos nem olham para a cara, o neto chega lá, já pede um computador, já pede um celular. Então, eu não sou desse mundo. Eu não quero virar algoritmo. Eu quero continuar um ser humano com sentimentos. Eu quero continuar acreditando no ser humano. Eu quero continuar acreditando no ser humano. Eu gosto de conversar, eu gosto de tocar nas pessoas. Quando eu era presidente, os presidentes que eu encontrava ficavam meio... Sabe, o Celso Amorim não gostava porque eu não sabia conversar sem bater na perna, sem bater na cabeça. Aquele cabelo engomado do Hu Jintao, sabe, o presidente da China, o Bush. Era assim que eu conversava. Então, por que eu voltei a ser candidato a presidente? Gente, eu não me conformo desse país ter voltado à miséria que nós tínhamos acabado. Eu não me conformo, alguém tem que fazer alguma coisa, porque não é possível esse país ser o terceiro produtor de alimento do mundo, o primeiro produtor de proteína animal do mundo, e o povo está passando fome. Faz 5 anos que não se aumenta o salário mínimo com aumento real. Faz 5 anos que não se aumenta a merenda escolar, que é 36 centavos a parte do governo federal. As pessoas que estão arrumando emprego estão arrumando bico. Não tem mais emprego, sabe, que dê garantia de trabalho para as pessoas. Esse país não é respeitado por nenhum país, ninguém quer vir aqui. Ninguém quer vir aqui. Esse país, o presidente faz propaganda de arma e deixou agora o ensino médio ser livre didático. 300 mil crianças sem creche. Ou seja, que mundo é esse? Que mundo é esse? E eu acho que a velhice não é a idade. A velhice é as causas que a gente tem. A pessoa que tem uma causa para lutar nunca vai ficar velho. Porque você tem que se renovar todo santo dia, você tem que acordar com vontade de fazer uma coisa. Todo santo dia você tem que acreditar que é possível fazer uma coisa. E eu acredito que nós vamos consertar esse país. Eu acredito, por Deus do céu, que eu estou nessa, porque eu acredito que a gente vai recuperar e esse povo vai voltar a sorrir outra vez. Esse povo vai voltar a trabalhar outra vez. Eu tenho fé em Deus que Ele vai nos ajudar a vencer essa batalha. Por isso é que eu fui buscar o Alckmin de vice. O Alckmin foi meu adversário. Eu digo sempre, ele chutava muito as minhas canelas, sabe? Mas eu não deixo de reconhecer que ele foi governador do estado de São Paulo durante 16 anos, foi mais 6 como vice, e eu acho que ele tem experiência suficiente para, junto comigo, a gente consertar esse país. E o país não pode mais continuar.
esse atual presidente, ele é um psicopata, mentiroso, um mentiroso compulsivo. Antigamente as pessoas ficavam vermelho quando mentia, ele não fica. E o mais grave é que é ele e a família inteira. É um negócio absurdo, gente, um negócio que não tem. A última coisa grave que ele fez foi aquela visita às meninas da Venezuela. E ele depois acordou 1h da manhã para tentar se explicar para a opinião pública. Ele não tem respeito. Ele não tem respeito pela verdade. Ele não tem respeito pela família. A família são os filhos dele. Então não dá para a gente continuar vivendo assim. Por isso que eu e o Alckmin precisamos que vocês, sabe, façam mais do que votar. Agora que você tem mandato, Henrique, agora você está com garantia constitucional, cara. Você tem que viajar agora o mundo pregando o evangelho e pedindo voto. Você tem que dizer que Lula e Alckmin são as melhores coisas que podem acontecer no Brasil nesse momento. Depois pode aparecer gente melhor, não tem problema. Mas entre nós e o Bolsonaro, não há que ter dúvida. E eu acho que vocês todos poderiam colaborar, fazendo um pouco mais, conversando com mais pessoas, sabendo que tem pessoas que não gostam da gente, conversar com as pessoas, saber qual é a dúvida que as pessoas têm, porque é preciso conversar e convencer as pessoas. Porque eu não imaginava que as mentiras pelo celular tinham tanta força pela internet. Não imaginava. Não imaginava o poder de multiplicação de mentiras que tem o Zap. E eles têm uma fábrica. Eles têm uma fábrica monstruosa de produzir mentira. E a gente não pode ganhar uma eleição mentindo, gente. Quem ganhar mentindo não governa com seriedade. Porque a desgraça da primeira mentira é que você é obrigado a passar o resto da vida mentindo para justificar a primeira mentira. Então a gente não pode permitir que isso aconteça ao Brasil. Eu fiquei perguntando para ele quantas universidades ele fez, quantas escolas técnicas, porque ele não liga para a educação. Ele é um cara que ele prefere distribuir ódio do que amor, prefere distribuir armas do que livro. E nós estamos perto de mudar isso, gente. Falta quanto? 11 dias. Falta 11 dias para a gente tentar mudar essa situação. E eu acho que vocês jogam um papel extraordinário e importante. Sabe? E depois eu quero que vocês saibam que uma das coisas que eu estou voltando a governar e quero votar é porque eu sei que tem muita coisa que a gente podia fazer, a gente não fez porque não sabia. Sobretudo, grande parte das políticas sociais que o governo faz pode ser feito pelas igrejas. Muitas das coisas que o governo faz. As igrejas evangélicas e a igreja católica têm serviço prestado. Sabe, em várias áreas, as igrejas são melhores do que o governo. Custa mais barato do que o governo fazer. Então, está todo mundo falando assim com o relógio, é porque eu tenho um avião para pegar agora. Eu queria dizer para vocês, olha, essa carta é pouco diante do compromisso que eu tenho com a verdade nesse país. Essa carta é pouco diante do que eu acho que a gente pode fazer pela criança desse país, pelos trabalhadores, pelos aposentados, na luta contra o racismo nesse país. Por isso é que eu tenho dito que se preparem, porque vai ter muita mudança nesse país. Inclusive com participação de mulheres no governo, muito mais mulheres no governo. Sabe? Eu tenho dito que vou criar o Ministério, sabe, dos povos naturais, colocar um indígena de ministro nesse país para cuidar das terras indígenas nesse país, e vamos acabar com a tal da invasão nos garimpos ou na terra indígena. Nós queremos seriedade. O Estado vai garantir às pessoas o direito de viver dignamente e decentemente. Tá? Eu sei o que nós fizemos no Rio de Janeiro com o PAC. Eu sei o que nós fizemos no Rio de Janeiro.
obrigando as empresas a contratar o povo da comunidade para trabalhar. Nós vamos reavivar o PAC, porque tem 13 mil obras que ficaram paradas. Nós vamos reaviver o Minha Casa Minha Vida e construindo casa para subsidiar para as pessoas pobres que não podem pagar. Então, eu quero dizer para vocês, obrigado. Obrigado, sabe, por vocês estarem aqui. Obrigado por vocês estarem nos apoiando. E obrigado por vocês conquistarem mais votos daqui para frente. Que Deus abençoe cada um de vocês, a família de vocês. E eu peço licença para sair correndo daqui, eu e o Alckmin, porque eu vou para o Rio Grande do Sul agora, ver se eu ganho um votinho dos gaúchos lá. Que Deus abençoe, gente. Amém. Presidente, irmãos, fiquem aqui, nós vamos terminar com uma oração. Em São Gonçalo, nós fizemos uma oração que rodeou o presidente Lula com mulheres, foi uma bênção. E agora, presidente, estamos chamando os jovens que estão aqui para estarem rodeando o senhor. Quero também chamar o pastor Cesário Silva, que vai dar uma Bíblia ao presidente Lula. Esse é um momento muito importante. Onde está o pastor Cesário? Quero convidar o pastor Henrique Vieira e também a pastora Camila Java. A pastora Camila Java vai estar orando e o pastor Henrique fazendo a bênção. Esse é o momento da entrega da Bíblia. Quero pedir aos jovens que estão aqui, isso, atentos à orientação do nosso Stuckert. Jovens, levantem as suas mãos nesse momento pelo presidente. Irmã Camila Java. Quero passar o microfone para a irmã orar e depois o pastor Henrique impetrar a bênção. Pai querido, eu peço nesse momento, Senhor, para você estar abençoando o presidente Lula, que dê sabedoria para ele, para que ele garanta que cada jovem desse país possa acordar e possa ter direito a uma alimentação, a oportunidade de emprego, que ele possa ser esperança, Senhor, para que ele possa alegrar todo o coração da juventude do país. A gente sabe que nesse momento muita gente se levanta contra ele, mas a juventude do Brasil já escolheu, porque sabe quem representa a esperança. E eu tenho certeza que nesse momento todas as suas bênçãos serão derramadas sobre ele, em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com o nosso povo. Que as crianças possam se alimentar e crescer em paz. Que a juventude negra não seja alvo do racismo e possa ter oportunidade. Que as mulheres não sejam alvo de violência e possam ter o seu corpo respeitado. Que os indígenas possam ter as suas terras protegidas. Que os camponeses possam plantar. Que a fome possa ser superada. Que a desigualdade possa ser superada. Que assim nós possamos ter um tempo de paz, de prosperidade e de partilha em nosso país. Que as igrejas sejam comprometidas contigo, Jesus, e sejam um símbolo de paz para o Brasil. Que famílias sejam restauradas, amizades restabelecidas e que a igreja possa dar um testemunho de serviço ao povo brasileiro. E que assim, meu Deus, toda lógica de ódio possa ser superada e que o amor possa prevalecer. E se o nosso inimigo tiver fome, daremos de comer. E se o nosso inimigo tiver sede, daremos de beber. Porque nós somos filhos e filhas de Deus e o mais importante para nós é o amor. Que venha um tempo de justiça e paz, que o ódio seja superado, que o Brasil seja um país de justiça e liberdade e que o Senhor abençoe o nosso futuro presidente, Luiz. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez vencendo.